Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão, a força, o fogo do Espírito Santo esteja convosco, irmãos e irmãs. Salve Maria! Que bênção estarmos reunidos mais uma vez aqui no canal da Legião de Maria. Eu sou Bia Dantas, Tribuno Legiones, e este é o nosso programa Gotas Legionárias, o programa que quer unir a fé à ciência, a fé à razão. E nós olhamos a nossa vida à luz da ciência e à luz da fé, e nós possamos compreender melhor como é que Deus quer que nós vivamos a nossa vida, meus queridos irmãos. Então já vai deixando o seu joinha aí no nosso programa para que nós possamos evangelizar cada vez mais. E vamos aqui nas nossas gotas legionárias, ver o que Deus reserva para cada um de nós hoje. Vamos lá. É sempre muito bom e muito importante que nós saibamos olhar à luz da palavra de Deus, como nós devemos viver a nossa vida, porque Deus tem todas as respostas, meus queridos irmãos. Aqui ele vem dizer para cada um de nós: ai dos que dizem que o mal é bem e o bem é mal, dos que transformam as trevas em luz e a luz em trevas, que afirmam que o amargo é doce e o doce é amargo. Ai daqueles que por suborno absolvem o culpado e negam justiça àquele que tem o direito ao seu lado. Deus os castigará sem dó nem piedade. Isaías capítulo 5, versículos 20, 23 e 24. Palavra do Senhor, queridos irmãos, é forte. Então nós estamos falando sobre o que será que Deus quer falar conosco quando Ele vem dizer: ai dos que transformam o que é mal em bem, o que é bem em mal. Ai daqueles que transformam a luz em trevas e trevas em luz. Ai daqueles que por suborno, por dinheiro, soltam os criminosos e prendem os inocentes. Meus queridos irmãos, aqui eu estou com uma camisa que fala: Senhor, dai pão a quem tem fome, e atrás ela continua: e dai fome de justiça a quem tem pão. Queridos irmãos, nós estamos falando hoje sobre a inversão de valores. O que esta gota legionária vem dizer para cada um de nós é que devemos ter muito cuidado com a inversão de valores, porque se nós deixarmos os valores verdadeiros serem destruídos, a nossa sociedade inteira será destruída. Por isso nós precisamos lutar para manter os nossos valores muito bem cuidados e que eles sejam passados de pai para filho, de geração em geração, para que nós possamos compreender cada vez melhor como devemos viver a nossa vida. Então vamos lá entender o que quer dizer valor, porque às vezes nós nem compreendemos muito bem o que são valores. Meus queridos irmãos, valores são o conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização que determinam a forma como estas se comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente, com o meio em que vivem. Então é o conjunto das nossas características, é aquilo que que demonstra quem nós somos, como nós agimos em determinadas situações. Então, nós estamos vendo aí como é que a nossa sociedade tem vivido. Os valores, eles são exatamente demonstrados e ensinados para nós pelos exemplos dos nossos pais, dos nossos avós em família, e que é a célula máter da sociedade. A família, ela é quem
quem transforma a nossa sociedade, quem coloca a nossa sociedade nos rumos, no prumo. Quantas vezes a nossa sociedade sai dos eixos e são as famílias que colocam a sociedade novamente nos eixos. Mas se nós destruirmos as famílias, se nós deixarmos que a sociedade destrua as nossas famílias, quem colocará a nossa vida nos eixos, meus queridos irmãos? Porque Deus, o Senhor, ele nos coloca aqui e nos dá responsabilidades. Então nós podemos ver que os valores humanos, eles afetam a vida das pessoas e constituem o conjunto de regras estabelecidas para que uma sociedade viva com justiça. Então, é o conjunto das regras, são as colunas que fazem a nossa sociedade se sustentar, são os nossos valores. Então, olha como eles são importantes, como eles são a base, a força da nossa sociedade. E a nossa sociedade, nós somos essencialmente cristãos. A nossa sociedade, ela é baseada em valores judaico-cristãos. A nossa cultura forma a nossa sociedade e na nossa cultura os nossos valores, eles vão transformando cada vez mais. As leis, elas foram construídas de acordo com os nossos valores, de acordo com os princípios judaico-cristãos. Mas infelizmente, as leis ultimamente têm sido transformadas, porque nós, irmãos e irmãos, eu e você, temos colocado representantes na política que têm destruído a nossa sociedade, porque nós fomos influenciados desde os anos 70, dos anos 1970, com aquela conversa do faça amor, não faça guerra, daquelas pessoas que não queriam fazer nada, que queriam destruir a sociedade como ela era, e aí vieram com uma conversa de não vamos fazer nada, vamos viver em paz, vamos nos amar, e um amor que não tenha responsabilidade. Isto não é amor, meus irmãos, isto é anarquia. E nós estamos vivendo nessa sociedade anárquica porque a mídia foi colocando em nossa cabeça cada vez mais. A televisão, ela foi se difundindo dentro de todas as casas. E aí, com o advento das novelas e dos filmes, que foram sendo colocados em nossa mente valores trocados, a inversão dos valores. E nós fomos aceitando vagarosamente esta transformação. Então, muitos dos autores hoje, e eles dizem claramente que nós estamos vivendo uma crise de valores sem precedentes na história. Porque, meus queridos irmãos, se nós formos analisar, nem na sociedade, na Idade Média, as pessoas eram tão desrespeitadas em seus valores mais fundamentais, como nós estamos sendo desrespeitados hoje. Porque as leis que os nossos parlamentares estão criando e que os nossos juízes estão impondo na Suprema Corte do Brasil, estão impondo para nós exatamente o que nós estamos vendo aqui, transformando o bem em mal e o mal em bem, livrando os corruptos, os sujos e massacrando aqueles que são justos, aqueles que merecem ser tratados como o direito e que está ao lado deles. Meus queridos irmãos, valores também pode ser chamado de merecimento, de talento, de reputação, de coragem, de valentia. Mas nós estamos vendo uma sociedade corajosa ou nós estamos vendo uma sociedade que se esconde diante das situações? Queridos irmãos, nós vemos aí como é que esta mídia tem trazido essas coisas. Por exemplo, eu vou falar para vocês algumas frases que nós ouvimos e que eu tenho certeza que muitos de vocês vão se lembrar. Quem matou Salomão Rayala? Quem matou Odete Roitman? E por aí vai.
as novelas começaram a mostrar que o mal ele é vencedor, que no final das contas o mal vence, que havia assassinatos e intrigas entre famílias, e hoje nós vemos filhos matando os pais, pais matando os filhos, mães matando os filhos dentro do seu próprio útero, aonde eles deveriam ser mais protegidos. A própria mãe assassina o seu filho e acha que ela é dona do corpo dela e que ela pode destruir outros. Não se pode destruir outro ser humano. Ela pode ser dona do corpo dela, mas ela não é dona do corpo do filho que está sendo formado dentro do seu útero. Deixa ele nascer e depois, se ela não quiser, ela dá para alguém para cuidar, para criar. Meus queridos irmãos, eu costumo classificar os valores humanos em 3 vertentes. Em valores econômicos, que é a relação do ser humano com o dinheiro, os valores sociais, que é a relação do ser humano com outro ser humano, e os valores morais, que são as relações do ser humano para com Deus. E é exatamente aí o X da questão. São os valores morais que estão sendo destruídos dentro da nossa sociedade. Nós cristãos, que somos a maioria, estamos sendo desvalorizados dia a dia. Nós ouvimos personagens culturais hoje em dia dizendo barbaridades, como nós ouvimos aí o Luciano Huck dizendo que o ministro da Educação não pode levar os seus valores cristãos para dentro do ministério. Ora, meus irmãos, como é que eu empacoto os meus valores e jogo eles fora? Eu já falei para vocês que eu trabalho com planejamento e planejamento estratégico, e dentro do planejamento estratégico nós definimos os valores da instituição, os valores de um governo, os valores de uma empresa, nós definimos, e a base desses valores vem exatamente dos indivíduos que compõem aquela empresa, que compõem aquela instituição. Então, nós também trabalhamos com o planejamento estratégico da nossa vida pessoal, e nós também definimos os nossos valores de cada uma das pessoas. Quando nós vamos definir os valores da instituição, nós olhamos os valores de cada um daqueles que formam a empresa. E quando eles vão contratar os seus funcionários, eles vão contratar exatamente aquelas pessoas que têm valores parecidos com eles, porque senão a instituição não vai para frente. Então, é preciso que quando você for procurar o seu emprego, por exemplo, você veja se aquela instituição onde você está querendo trabalhar, se ela tem valores que são parecidos com os seus valores. Porque se ela tiver valores contrários aos seus, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir desenvolver o seu trabalho como deveria, meu querido irmão, minha querida irmã. Então, nós vemos hoje que, infelizmente, a própria igreja tem deixado de lado os valores. Algumas pessoas dentro da igreja, porque, infelizmente, nós vemos que houve um plano para desestruturar a principal fonte de ligação do ser humano com Deus, que é a igreja. E o nosso cristianismo, os inimigos, eles falaram, vamos destruir a igreja, tentaram destruir de fora, como não conseguiram, começaram a destruir por dentro, e aí implantaram algumas pessoas dentro da igreja que vieram com ideias diferenciadas. Ai, que coisa linda, o respeito humano. Precisamos ter cuidado com esse excesso de respeito humano e esquecer o respeito a Deus, a sua lei, a sua palavra. Esse respeito humano está destruindo o respeito às leis de Deus, destruindo a nossa noção de pecado.
Quantas vezes nós vemos catequistas que não sabem nada sobre a catequese da nossa igreja, que não conhecem a nossa igreja profundamente, que não conhecem a fundo os documentos, a riqueza que a Igreja Católica tem, meus queridos irmãos. E aí ensinam algo superficial e as nossas crianças vão crescendo sem os valores, porque a própria família às vezes não compreende exatamente quais são os valores, porque ela está sendo bombardeada pela mídia, uma mídia esquerdopata que vem transformando o que é bom em mal e o que é mal em bom. Meus queridos irmãos, basta a gente olhar sobre o que é falado em relação ao aborto, o que é falado em relação à eutanásia, o que é falado sobre a ideologia de gênero. Então nós precisamos olhar e que nós tenhamos valores profundamente arraigados nos valores judaico-cristãos. E nós estamos vendo aí muitos autores hoje em dia falando da importância de nós termos esses valores, porque senão a nossa sociedade se destrói, ela se dissolve na anarquia, numa anarquia de pessoas que querem levar vantagem em tudo. É aquela velha lei do Gerson, que as pessoas costumam falar sobre os brasileiros. Não é verdade que todo brasileiro queira levar vantagem em tudo, seja lá como for, mas nós temos visto pessoas que ocupam cargos de alta patente dentro do nosso país que estão destruindo os nossos valores, que deveriam ser aqueles que cuidam para que os valores sejam tomados conta, para que realmente a justiça seja feita. E infelizmente estão destruindo aquilo tudo que foi construído por nossos pais, por nossos avós, por nossos bisavós. A nossa história é muito importante e nós precisamos aprender a verdadeira história. Queridos irmãos, este período que nós estamos vivendo dentro da nossa casa, no isolamento, tem sido fundamental para que nós possamos pegar as nossas crianças e ensinar a eles os nossos valores. Então, eu quero deixar para você esta mensagem de hoje para que nós possamos ter uma sociedade verdadeiramente justa, que pratique a justiça acima de tudo, que traga os seus valores novamente, os valores que nos ligam a Deus e que transformam verdadeiramente e mostram que o bem é o bem e o mal é o mal. Não vamos ficar travestidos e imaginando coisas erradas. Vamos nos colocar nas mãos de Deus e deixar que Ele nos ensine cada vez mais, mas vamos cuidar, porque se nós não cuidarmos, nós vamos perder tudo que foi conquistado. Então, vamos ter muito cuidado com todas as nossas atitudes, com tudo que nós vivemos e vivenciamos. Amém? Querido irmão, querida irmã, este é o Gota Legionária de hoje. Nós vamos continuar nesse assunto nos próximos programas, porque é muito importante que a gente aprenda como que nós vamos aprender a definir os nossos valores. Porque muitas das vezes nós não sabemos como é que definimos os valores. Então, eu quero ensinar para você, meu querido irmão, algumas formas de você definir os seus valores, de você aprender quais são aqueles valores que você tem e que você não abre mão deles de forma alguma. Nos próximos programas Gotas Legionárias, nós vamos ver isso. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor volte o seu rosto para nós e nos dê a paz. Amém. Que o Senhor coloque o seu olhar sobre cada um de nós e nos ajude para que nós não invertamos os valores verdadeiros que Deus coloca em nossa vida. Que a gente consiga abrir os nossos olhos e andar no caminho de Deus para que não sejamos destruídos. Amém. Que as almas dos legionários e de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.
pela intercessão da Virgem Maria, aquela que tem a fé plantada na rocha. Venha sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Siga em paz e que Deus te acompanhe. Transforme o mundo com a sua vida, meu irmão e minha irmã. E você verá como o mundo será um lugar muito mais feliz. Amém? Salve Maria!